Olá, amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem, estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença de cada um de vocês. Vocês são muito importantes para nós. Quero pedir, logo de antemão, que se inscreva no nosso canal e dê aquele like de joinha para cooperar, né? Com essas informações que temos passado constantemente, ok? Também quero explicar a vocês que geralmente eu dou meus palpites sobre alguns aspectos. Nem sempre vocês vão concordar comigo, mas faz parte, ok? Cada um tem seu ponto de vista e eu não sou diferente de ninguém. Então vamos lá, minha gente. Bem, nós estamos agora no capítulo 6º, que vai falar sobre a lei de destruição. Quando o capítulo é muito longo, eu divido por partes, porque o nosso estudo aqui, leitura, fica sempre de aproximadamente 30 minutos. Então estamos na primeira parte da lei de destruição, que vai falar, né, no capítulo 6 sobre destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, homicídio, crueldade, duelo e sobre a pena de morte. Então vamos lá? Destruição necessária e destruição abusiva. Pergunta 728. A destruição é uma lei da natureza? Resposta: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamamos de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, meus amigos, nós vendo aqui por uma visão mais ampla, a destruição é a coisa mais natural que existe. Por quê? O corpo não se destrói, o nosso corpo, para se renovar, né? Para o espírito se renovar. Então é um processo natural. É necessário, é claro. E Kardec pergunta: o instinto de destruição teria, assim, sido dado aos seres vivos como objetivos providenciais? Quer dizer, os homens têm esse instinto, né? A resposta vem a seguinte: as criaturas de Deus são os instrumentos dos quais ele se serve para atingir seus fins. Para se nutrirem, os seres vivos se destroem entre si, né? Um animal não come outro, o ser humano não come certos animais, e por aí vai. E isso com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na produção, na reprodução, que poderia vir a ser excessiva, e de utilizar os restos do envoltório exterior, né? Os restos, tem gente que usa o couro, né, dos animais para fazer vestimentas, etc. e tal. Mas sempre não é senão esse envoltório que é destruído. Tá vendo? Mas sempre, ou seja, é só o envoltório que é destruído, as energias não. E esse envoltório não é senão o acessório e não a parte principal, ok? Porque é a alma e o espírito. É o princípio inteligente que é indestrutível e que se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre. Certo que a gente vai se melhorando, claro, vai se modificando para melhor. Pergunta 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meio de preservação e de conservação? Ora, para haver progresso, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. É um cabo de força, um puxa para cá, outro puxa para lá. Vamos lá. Para que a destruição não chegue antes da época necessária, tá vendo? Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso Deus deu a cada ser
a necessidade de viver e de se reproduzir. Quer dizer, aquela destruição desnecessária. Não tem gente que tem o prazer de caçar animais só pelo prazer? Isso é necessário? Claro que não, né? Só por esporte, né? Pois é. Pergunta 730. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos leva dos males desta, e que assim ela está mais para ser desejada que temida, porque o homem tem dela um horror instintivo que o faz temê-la, né? Visto que a morte vai nos levar para uma coisa melhor, por que temos medo, né? Interessante. Vamos ver aqui. Eu sei porquê, mas vamos deixar os irmãos responder. Já o dissemos, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Por isso, Deus lhe deu o instinto de conservação, que o sustém nas provas, e sem o qual se deixaria muito frequentemente se levar ao desencorajamento. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mais ingrato, rende mais frequentemente graças à sua estrela que ao seu Criador. Então nós estamos vendo aqui que quando nos livramos de certas situações, a gente, né, em vez de agradecer a Deus, a gente rende graça a nós mesmos, né? Como se nós fôssemos o máximo. Bom, 731. Porque ao lado dos meios de conservação, a natureza, ao mesmo tempo, colocou os agentes destruidores. Resposta. O remédio ao lado do mal, já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. 732. A necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Ela deve ser sempre apropriada com cada mundo, né? Vamos lá. Ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos, e cessa com um estado físico e moral mais depurado. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são outras. Existem tantas condições que a gente não tem a menor ideia, gente. Eu posso dizer isso porque passei por uma experiência assim muito particular, né? Num planeta que eu visitei, eu poderia dizer que, né, fui levado, não sei como é que aconteceu. A moralidade é completamente outra, é completamente diferente da moral da Terra. Não tenho como explicar para vocês. Então, se a moral é diferente, as necessidades são outras. A destruição, com certeza, é outro tipo de destruição, não sei. Nem sei se existe. Mas seja como for, tem muitas coisas que desconhecemos. Principalmente quando se trata... A gente não conhece muito bem o nosso planeta, imagina o que existe lá fora, né? Pois é. Pergunta 733. A necessidade da destruição existirá sempre entre os homens sobre a Terra? Acho que não sempre, até um certo período, né? A necessidade de destruição enfraquece entre os homens à medida que o espírito se sobrepõe à matéria, tá vendo? É por isso que vedes horror à destruição, seguir o desenvolvimento intelectual e moral. Quer dizer, através da destruição acaba acontecendo essas coisas, né? Pois é, por enquanto. Pergunta 734. Em seu estado atual, o homem tem um direito limitado de destruição sobre os animais? Limitado, sim, claro. Esse direito é regulado pela necessidade, lógico, de prover a sua nutrição e a sua segurança. O abuso jamais foi um direito.
Então é que negócio, conforme eu falei ali antes. O cara sai para caçar por esporte, isso é abuso. Agora, de acordo com caça um animal por necessidade de se alimentar, aí já é bem diferente, não é verdade? Que pensar da destruição que ultrapassa o limite das necessidades da segurança? Da raça, por exemplo, quando não tem por objetivo senão o prazer de destruir sem utilidade. Aí, meu amigo, predominância da. Vamos lá. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais não destroem senão por suas necessidades. Mas o homem que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Ele prestará contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque é aos maus instintos que ele cede, né? Tem muito que falar sobre isso aqui não. Os povos que possuem em excesso o escrúpulo relativo à destruição dos animais têm um mérito particular, claro, né? É um excesso num sentimento louvável por si mesmo, mas que se torna abusivo e cujo mérito é neutralizado pelo abuso de bens de outras espécies. Há entre eles mais de medo supersticioso do que verdadeira bondade. É verdade, né? Porque nós temos alguns países que não comem o boi, não comem a vaca, enquanto pessoas ficam morrendo de fome. Então é um certo sentimento louvável por si mesmo, né? Se torna abusivo, cujo mérito é neutralizado pelo abuso de bens de outras espécies, né? Há entre eles mais medo, supersticiosidade, que está falando aqui, né? Do que verdadeira bondade. É verdade. Vamos lá, flagelos destruidores. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Normal, né? Natural, renovação. Para fazê-los avançar mais depressa, não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral do espírito, dos espíritos, que adquire a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não o julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são, frequentemente, necessários para fazer avançar mais prontamente uma ordem melhor das coisas e em alguns anos, o que exigiria séculos. Não é verdade? Então, por exemplo, as pessoas vão morar numa área que tenha terremoto. Ele não tem que procurar criar alguma coisa, usar sua inteligência para criar alguma forma de construção que não possa destruir os prédios. Onde tem vendaval, a mesma coisa. E por aí vai. Só estou dando alguns exemplos. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios senão os flagelos destruidores? Podia usar outros meios em vez desses? Resposta: sim. E o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Eu não vejo assim, castigá-lo. Não, ele vai ter que passar para entender. Simplesmente assim, o cara vai... Olha só, como é que o ser humano é uma coisa interessante. Por enquanto, temos que ser estudado mesmo. A pessoa constrói uma casa num lugar que tem enchente, né? Que geralmente aumenta o nível do rio e por aí vai. Aí todo ano ou várias vezes durante o ano, tem aquela enchente, a casa enche d'água, o cara perde os móveis todos. Por que a pessoa não se muda dali ou constrói uma casa
mais alta. Não, ele continua sofrendo. Por quê? Porque quer. É orgulho, não é isso? É. Para se sentir vítima o tempo todo? Não sei. Tem que ser estudado. Se aquele local de enchente, toda vez que enche ele perde seus móveis, ele não tem que se mudar? Não tem que dar um jeito? Mas ele não quer. Por que ele não quer? Preguiça, ociosidade, né? A pessoa fala, não tem dinheiro. Peraí, se você vai morar, tem parte do Brasil que são palafitas, né? Que fica aqueles pau dentro d'água, e quando o nível da água sobe, dependendo da quantidade de água, as pessoas perdem as poucas coisas que têm. O que ela fez para morar ali, por exemplo? Que recursos ela dispôs financeiros para morar naquilo? Muita gente mora naquilo de graça. Mas não pode morar de graça também na rua, em um lugar mais apropriado? Pode, mas é que ela morar ali, por alguns motivos, né? Então nós sofremos muitas vezes porque queremos, gente. Quer saber? Essa que é a verdade. A pessoa fala, mas morar na rua é pior. Não sei não, gente. Sinceramente, eu não estou no lugar dessas pessoas para falar, mas se eu morasse num lugar desse que tinha toda vez, toda semana, todo mês, de água, só estou dando alguns exemplos, tá? Eu, com certeza, eu iria preferir morar na rua, em qualquer outro lugar, menos ali. Mas as pessoas querem me ver aglomeradas, bem, enfim. Cada um tem seus motivos, não é verdade? Mas formas de mudar tem, só que muitas pessoas não querem. E ele continua aqui. Mas nesses flagelos, o homem de bem sucumbe como o perverso. Isso é justo? Aí está falando quando a natureza pega de repente. É lógico que é justo, né? Não existe injustiça no universo. Ele vai responder. Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo. Mas depois da morte, ele pensa de outra forma. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada, apenas um ensinamento para vós, e que vos servirá no futuro. Os espíritos, eis o mundo real, pré-existente e sobrevivente a tudo. São os filhos de Deus, e o objetivo de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão estrades com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que diziam os homens, é como um exército que, durante a guerra, vê seus trajes usados, rasgados e perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com suas roupas, né, suas vestes, claro, né? E ele continua perguntando Kardec. Mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas, quer dizer, sofreram mesmo, se ferraram. Resposta. Se considerasse a vida por aquilo que ela é, e o pouco que é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão, em uma outra existência, uma larga compensação aos seus sofrimentos, se elas sabem suportá-los sem murmurar, sem reclamar, não é verdade? Muitas vezes a gente reclama por tão pouca coisa, então é mais ou menos isso. Que chegue a morte por um flagelo ou por uma causa ordinária, não se pode escapar a ela quando soa a hora da partida. A única diferença é que, com isso, no primeiro caso, parte um maior número de uma vez. Quer dizer, a única diferença é que nos flagelos, quando existem essas calamidades, essas catástrofes, enfim, efeitos da natureza, parte uma porção de gente de uma vez só. Mas qual a diferença? Todo mundo vai morrer assim ou assado? Todo mundo vai sair dessa vida, não é verdade? Pergunta 739. Deixa eu falar aqui, e a gente dá muita importância, né, à vida que temos aqui, como se ela fosse a coisa principal, né? E, no entanto, não é. Nós somos os principais, nós espíritos. 739. Os flagelos destruidores
ter uma utilidade sob o ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam. Sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso resulta não é frequentemente percebido senão pelas gerações futuras. Que é só no futuro as pessoas vão descobrir que aquele mal, na verdade, foi um grande bem. Vamos lá. Pergunta 740. Os flagelos não seriam igualmente, para o homem, provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Resposta. Os flagelos são provas que fornecem ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, aquilo que eu falei antes, né? De mostrar sua paciência e sua resignação à vontade de Deus. E o orientam para demonstrar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se ele não está mais dominado pelo egoísmo. Quer dizer, geralmente acontecem essas comoções, né? As pessoas se movem para ajudar aqueles que passaram por esses flagelos, né? Terremotos, maremotos, furacão, etc. e tal. 741. É dado ao homem conjurar os flagelos que o aflige? Claro, né? Sim, de uma parte, mas não como se pensa. Geralmente, muitos flagelos são o resultado de sua imprevidência à medida que ele adquire conhecimento e experiência, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, se sabe procurar-lhes as causas. Mas entre os males que afligem a humanidade, há os gerais, que estão no desígnio da providência, e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos a repercussão. A estes, o homem não pode opor senão a resignação à vontade de Deus. E ainda, esses males são agravados, frequentemente pela sua negligência. Quer dizer, nós agravamos tudo, né? Poluição do ar, poluição da água, poluição disso, poluição daquilo, e depois quer reclamar dos flagelos, né? Nosso pensamento negativo, que emite ondas negativas para a psicosfera, que se transforma em tempestade, por aí vai. E a gente quer reclamar, achar que é tudo a natureza. Não, nós criamos muita coisa. E ele continua falando. Entre os flagelos destruidores naturais e independentes do homem, é preciso incluir na primeira linha a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, a produção da terra. Mas o homem não encontrou na ciência, nos trabalhos de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e na irrigação, no estudo das condições higiênicas, os meios de neutralizar ou pelo menos atenuar os desastres. Quer dizer, procurou evoluir bastante para evitar os desastres. Certas regiões outrora assoladas por terríveis flagelos não estão preservadas hoje? É verdade. Que não fará, portanto, o homem, por seu bem-estar material, quando souber aproveitar todos os recursos de sua inteligência e quando, ao cuidado de sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de uma verdadeira caridade por seus semelhantes. Quer dizer, que nós não faremos, né? Isso tudo vai cooperar, né, para o meio ambiente, por assim dizer. Agora vamos falar sobre as guerras. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Né? Lógico que é a ambição, né? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. A satisfação das paixões, né, do domínio. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso, a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque lhe evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Pergunta: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Claro, né? Vai demorar um bom tempo,
bastante tempo. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Qual foi o objetivo da providência, tornando a guerra necessária? A liberdade do progresso. Parece estranho, mas veja bem, alguns povos, principalmente os indígenas, né, os nativos, aqueles que são menos desenvolvidos, não foram dominados por aqueles que eram mais inteligentes, mais desenvolvidos? E sendo assim, essa inteligência, esse desenvolvimento não levou para aquele povo mais conhecimento, um desenvolvimento intelectual maior? Pois é. Não adianta não, minha gente. Por mais que o cara queira transgredir as leis da natureza, ele vai acabar servindo de instrumento para a evolução de alguma forma. Bem, a pergunta foi essa. Qual foi o objetivo da providência, tornando a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Pergunta. Se a guerra deve ter por resultado avançar a liberdade, como ocorre que ela frequentemente tenha por objetivo e por resultado a subjugação? Agora vocês veem que coisa interessante, né? A escravidão. Subjugação é a escravidão. A liberdade, mas o cara que domina torna aquele povo escravo. Mas vamos ver o que serve muitas vezes a escravidão. Um povo que é dominado pelas leis que regem esse povo. Não são escravos dos seus dirigentes, dos reis, dos presidentes. Não são escravos. Às vezes uma guerra não transforma esse povo, não dá mais liberdade quando liberta o povo dessa tirania. É a palavra certa? Pois é, né? É muito interessante. Vamos lá. Ele responde: subjugação momentânea para abater os povos, a fim de os fazer chegar mais depressa. Quer dizer, é aquilo que eu falei, né? Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Resposta: esse é o verdadeiro culpado, e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa. Porque responderá pelo homem, cada um deles, ao qual causou a morte para satisfazer sua ambição. Bem, então nós vamos parar aqui, porque já estamos com 27 minutos, e esse outro trecho, acho que dá para ler, né? Eu vou parar por aqui. Eu vou melhor parar por aqui, porque vai ficar muito em cima. Eu quero dar um pitaco aqui. Vocês vejam bem o que está falando aqui. Que pensar daqueles que suscitam a guerra para seu proveito, né? Então, muitas pessoas se deixam levar pela vaidade. Na atualidade, eu acho que os presidentes das nações, né, os responsáveis por um povo, eles estão preocupados com a sua vaidade, com a sua palavra, com o seu poder. Certo? Eles falam que estou preocupado com o povo, porque o povo isso, porque o povo aquilo. Sabe? Nós não estamos dentro da cabeça de cada um dessas pessoas para dizer o que elas realmente estão pensando, o que realmente as leva, né, a criar a guerra, os motivos que as levam a isso. Ok? Então nós não podemos julgar, mas sabemos que sim, pode ser por esses motivos aqui, né? Simplesmente para seu proveito, para ficar rico, para ter poder, para ter dinheiro, certo? É para o proveito dele, não está medindo as consequências que promove uma guerra, ok? Então, meus amigos, agora você veja, a pessoa que promove uma guerra com essa intenção, né? Por esses motivos, para satisfazer seus prazeres. Imagina a Segunda Guerra Mundial. Quantas pessoas morreram? Qual foi o objetivo daquela guerra? Né? O que pensava Hitler? O que ele tinha na cabeça dele? Qual era a intenção dele? Tudo isso é levado em conta, gente. Ele vai responder a cada homem, conforme está aqui, ó. A cada um deles é que ele causou a morte. Vai responder
Qual foi a intenção dele? Se deixou levar pela vaidade? Pela prepotência de querer dominar o mundo? Né? Não pensou nas consequências? Pois é. Aí a pessoa fala Hitler, mas quantos outros agem pior do que Hitler? Né? Criando uma guerra silenciosa, oculta. Essa guerra ninguém vê, mas todos são atingidos com uma frequência muito maior. Sabe, a guerra da desinformação, a guerra da ambição. Existem várias guerras que os olhos desconhecem e que nós sentimos o efeito, mas não nos apercebemos. Estamos sendo atingidos por várias guerras ocultas. Então, meus amigos, é muito importante que a gente pense sobre tudo isso. Não julgue ninguém, quem quer que seja, Hitler, coisa e tal. Estamos tocando no assunto aqui apenas para estudo. Sim, porque nós pouco conhecemos ou sabemos de nós mesmos. Imagina querer saber e conhecer, né, na íntegra a personalidade de alguém, o que ele pensa, o que ele imagina. Sabe? Tem coisas que não nos é moralmente pensar sobre os outros. Vamos deixar para que Deus faça o julgamento. Sabe por quê, gente? Se a gente ficar perdendo nosso tempo a julgar os outros, nós estamos adquirindo dívidas desnecessárias. Porque mesmo que você conseguisse, né, julgar alguém e ter conhecimento de causa, saber exatamente o que a pessoa pensa, que direito tem você, eu, nós temos de julgar alguém? Não é verdade? Então, minha gente, fica aqui a dica para encerrar o nosso trabalho de hoje, de agora, porque às vezes eu faço 2 num dia ou 3. Mas quero agradecer a vocês que chegaram aqui pela primeira vez. A presença de vocês é muito importante. E peço que se inscrevam no nosso canal. E não se esqueça de dar aquele joinha. E se você realmente gosta desse trabalho que estão fazendo, ativa o sininho, sabe? Depois que você se inscreve, aparece o sininho. Se você ativar aquele sininho, todas as nossas postagens, você receberá uma notificaçãozinha, ok? O nosso canal aqui não só fala sobre espiritismo, tem alguns outros assuntos, né, particulares, pessoais, ideias minhas, pensamentos meus, algumas besteiras que eu faço no meu dia a dia. Tem uma variedade razoável, não é muito grande, mas é razoável. Algumas coisas que eu faço, né, quase que artesanalmente, ou aproveitando algumas coisas, enfim. Tem uma grande variedade de coisas. Vocês estão chegando pela primeira vez, se vocês se inscreverem, vocês podem buscar lá alguma informação que possa ajudar vocês. Em outros sentidos também. Ok? Então, mais uma vez, só tenho a agradecer a vocês pelo apoio que eu tenho recebido. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Jesus esteja sempre inspirando a cada um de vocês a tomar as decisões melhores na vida de vocês, principalmente com você de respeito à relação com seus semelhantes. Que assim seja, obrigado e até a próxima.